Alô, amigos e amigas, o programa Cidadania está de volta hoje para examinar um tema que ocorre com muita frequência, a discriminação racial na mídia. Sabemos que isso está presente nas relações sociais, nas relações de trabalho, no ambiente educacional, mas na mídia também ocorrem fenômenos como esse. E para combater essa ilegalidade foi lançado o Prêmio de Jornalismo Abdias Nascimento, ex-senador, um grande pensador, um grande escritor brasileiro. E quem vai nos falar sobre esse prêmio é quem o coordena, a Angélica Basti, que está aqui conosco, jornalista, a quem agradeço pela presença. Muito obrigada, eu que agradeço pela oportunidade. Falar do Prêmio Abdias é uma iniciativa, né, da Comissão de Jornalistas pela Igualdade Racial do Rio de Janeiro, a Cogira Rio, e é um prêmio nacional que conta com o apoio das demais Cogiras, a Cogira daqui do Distrito Federal, a Cogira de São Paulo, a Cogira de Alagoas, da Paraíba, de Salvador e também o Núcleo de Jornalistas Afrodescendentes do Rio Grande do Sul. As Cogiras nós somos um movimento, né, nascido na década de 2000, nos anos 2000, no bojo da Conferência de Durban, que foi realizada em 2001 na África do Sul. E esse movimento de jornalistas nasceu dentro dos sindicatos, né, com o propósito de estar, através da nossa base, né, combatendo o racismo que ainda é, infelizmente, muito presente na mídia brasileira. Agora, qual é o diagnóstico que existe, Angélica, sobre a ocorrência da discriminação racial na mídia? Que fatos, qual é a radiografia que você faz dele? A mídia, na verdade, ainda estereotipa muito a imagem do negro brasileiro, né? E você percebe também dentro, porque a gente está falando de mídia como um todo, mas é sempre bom a gente conceitualmente identificar que mídia é essa, né? A mídia, ela tem o jornalismo, ela tem a publicidade, ela tem o entretenimento. Então, do ponto de vista jornalístico, né, quando as pautas jornalísticas elas surgem, né, muito raramente você vê as fontes, né, que são a matéria-prima do jornalismo, né? As fontes elas não têm nenhuma diversidade étnico-racial, né? Então, esse é um primeiro ponto que a gente pode estar colocando como da necessidade, né, de haver mudanças no jornalismo, na prática jornalística brasileira. Ou seja, pouca presença de negros como fontes, ou escassa presença, ou quase nenhuma. Quase nenhuma, e quando aparece, aparece também de uma forma estereotipada, né? Então, estereotipada seria no sentido desqualificada, de uma posição negativa. Uma posição negativa, uma posição inferiorizada, né? E, quer dizer, o fato, né, da população pobre brasileira, né, ser negra, né, não justifica que apenas nesses espaços, né, que as pessoas negras elas têm que estar identificadas. Nós temos pessoas negras, homens e mulheres qualificados em todas as áreas, né, do mercado de trabalho, na ciência. Então, por que essas fontes também não são procuradas? Durante muito tempo foi dito que não se tinha acesso a essas fontes, mas hoje com a internet, né, a gente vê que o acesso está muito mais facilitado, então a informação ela chega com muita rapidez, então não se justifica mais, né, a antiga desculpa, entre aspas, de que não saberia onde estavam esses negros. Agora, além da invisibilidade da presença dos negros como fonte, que outras formas de discriminação estariam ocorrendo na mídia para, digamos, motivar também a ocorrência desse prêmio, né, que exatamente visa levantar, comover a sociedade, levá-la a uma formação de consciência para o combate à discriminação racial? Além dessa questão das fontes, as próprias matérias, reportagens, né, quando se aborda essa temática, ainda falta uma qualificação, né? Eu acho que a proposta do prêmio é estar estimulando reportagens qualificadas sobre essa questão racial.
E, por exemplo, né, que temas seriam esses? Seria o tema da intolerância religiosa, da saúde da população negra. A gente tem também, dentro do mercado de trabalho, né, o racismo institucional. Então, tem várias temáticas que poderiam estar sendo bem exploradas, né, não só do ponto de vista da fonte, mas também do ponto de vista do tema, né? Esse tema também é visto como um tema inferior, né? Então, de que maneira que a imprensa brasileira pode estar dando visibilidade a essas questões? Essa é a proposta que o prêmio traz para poder estimular que essa imprensa possa estar fazendo publicações com mais qualidade sobre isso. O Brasil já possui um Estatuto da Igualdade Racial. Você avalia que após a vigência do Estatuto, pela sua abrangência, porque ele espraia-se por todos os ramos de atividades da sociedade, inclusive na mídia. Mas na mídia ele já teve alguma interferência positiva que você pudesse citar? Olha, eu acho que a mídia, o Estatuto, ele fala, em termos dos meios de comunicação, ele fala muito da participação dos artistas, né, negros. E isso, para nós, isso é muito importante, né? Ou seja, está dando espaço para que o artista negro possa estar tendo e mostrando os seus talentos dentro da nossa dramaturgia. Contudo, o próprio Estatuto, né, ele também fala de uma maneira ainda, né, suave dessa participação, né? Os 20% que era o que teria sido colocado anteriormente, né, como cota para a participação dos negros no Estatuto, isso não conseguiu ser mantido. Então, do ponto de vista dos avanços que a gente tem dessa participação do artista negro na mídia brasileira, ainda é muito pouco. O que a gente pode estar dando como diagnóstico é uma curvazinha, né, que ainda é muito ínfima e ainda falta muita coisa a ser feita, né? Ou seja, desde papéis, né, para artistas negros de qualidade, né, com consistência, que os artistas negros possam estar se interagindo, né, com a própria comunidade negra, né, porque o que a gente vê é ainda uma tendência muito grande, né? Quando o artista negro aparece, ele é aquele artista, aquele personagem isolado, né, que não tem família, e quando tem uma família muito com base de conflitos, né, e se perde, né, ao longo da trama. Então, eu acho que ainda falta uma longa estrada para a gente conseguir ter e dar, né, o lugar, né, que esses artistas merecem. Eu tenho observado que tem ocorrido recentemente um crescente registro de casos de racismo na área esportiva. Algumas atletas e atletas do voleibol, do futebol, têm sido vítimas dessa discriminação, de ofensas, inclusive. Você acha que o jornalismo esportivo, ele, de alguma forma, consegue fazer a reflexão adequada para sugerir ou para incentivar uma revisão desses conceitos, para inibir práticas de racismo? Muito interessante essa questão, porque no esporte, né, a gente tem o racismo também nas suas mais variadas formas, né? As últimas manifestações das torcidas, né, inclusive internacional, né, lá fora, a gente está tendo, assim, talvez a pontinha do iceberg, né, que é aí que a gente vê que a mídia está, de fato, fazendo uma cobertura. Mas eu tenho ainda uma crítica a fazer, né? Eu acho que a gente, nessas manifestações racistas, né, o jornalismo e também o jornalismo esportivo ainda fica muito no campo da denúncia, né? E a gente faz muito pouco a parte da reflexão. Algum comentarista ou outro, né, talvez cumpra bem esse papel, mas ainda é muito pouco. Né? Então, eu acho que a todo momento pipocam oportunidades, seja no esporte, seja na política, seja, enfim, nos direitos humanos, né? Seja até mesmo na economia, pipocam oportunidades para a gente explorar mais essas matérias, né, esses temas, para a gente trazer à luz esses debates, mas esse debate ele não surge, né? E eu acho que não surge por conta mesmo de uma visão que a mídia brasileira tem, que é uma visão preconceituosa, né, em relação a essa temática. Vamos falar especificamente do prêmio agora. Ou seja, quem pode participar, como pode participar,
como se inscrever e que características esse prêmio traz, diferenciado de outros, para promover uma reflexão construtiva. Esse é um prêmio inédito no país, né? É um prêmio que traz, né, em nome, essa homenagem ao Abdias Nascimento, né, que foi jornalista, faleceu ano passado aos 97 anos. Foi senador, inclusive. Foi senador aqui, da República. Várias vezes o entrevistei. Ele nos deixa, né, um legado importantíssimo, né, para a gente continuar no combate ao racismo. E Abdias tem esse viés muito importante para nós também, enquanto jornalistas, que Abdias ele foi jornalista, né? Abdias ele tem o registro dele como jornalista lá no Sindicato de Jornalistas do município do Rio de Janeiro, datado de 1947, né? Ele trabalhou no Diário Trabalhista e trabalhou em outros jornais, ele fundou o Jornal Quilombo. Então, além de toda essa trajetória política dele, importantíssima, né? Em que nessa casa aqui ele teve um papel importante. Ele também foi jornalista, né? Foi um colega nosso, então é com muita alegria que nós trazemos esse projeto, né? Que é esse prêmio Jornalista Abdias Nascimento. A primeira edição aconteceu no ano passado, nós ficamos extremamente felizes que nós tivemos mais de 150 trabalhos inscritos do Brasil inteiro, né? Nordeste, Sul, Sudeste, Centro-Oeste. Quem participa mais? Jornalistas de rádio, TV ou imprensa escrita? Não. Generalizado. Generalizado. Mas, assim, os campeões foram a televisão, porque nós temos 7 categorias, né? São 7 categorias. São 7 categorias. É televisão, rádio, mídia impressa, internet, mídia alternativa ou comunitária, fotografia e a categoria especial de gênero, que a gente está homenageando uma outra jornalista, mulher negra, que é a jornalista Antonieta de Barros. Então, essa categoria especial de gênero tem o título Categoria Especial de Gênero, jornalista Antonieta de Barros. Mas então, todos podem participar, jornalistas não negros também participam, claro. Jornalistas negros, jornalistas não negros. Niceis, árabes, ciganos, indígenas. A única condição índios. A única condição é que sejam jornalistas, né? Porque esse é um prêmio dedicado à imprensa brasileira. A nossa proposta é reconhecer esses jornalistas, né, que estão lá no seu ambiente de trabalho, pensando, refletindo, né, sobre essa questão, né, trazendo à luz esses temas, reconhecer esses trabalhos. E, então, como eu dizia, fiquei muito feliz, né, nós da Cogira Rio ficamos muito felizes ao nos dar conta de que existe já uma produção a nível nacional, né, dessas matérias, dessas reportagens. Então, e para se inscrever, como fazer, enviar. A gente tem um regulamento que está publicado no nosso site. Qual é o que site? É www.prêmio-jornalista Abdias Nascimento. www.prêmio-abdiasnascimento.org.br. Estou com o jornalista Abdias na cabeça. prêmio-abdiasnascimento.org.br. E, através do site, o jornalista encontra todas as informações necessárias para poder encaminhar suas reportagens. E essas reportagens elas são avaliadas por uma comissão julgadora independente. E nós distribuímos, ano passado, R$35 mil, né? Ou seja, foram R$5 mil para cada vencedor. Mas existe também uma expectativa, uma ideia de que esses trabalhos se transformem num livro, em alguma coisa dessa natureza, assim, para, por exemplo, serem distribuídos às bibliotecas, às faculdades de comunicação, estimularem essa reflexão? Tem sim. Nós publicamos um livro que, na verdade, é um catálogo da primeira edição do Prêmio Abdias Nascimento. Esse catálogo ele está sendo lançado em 6 cidades brasileiras, né? Está sendo lançado no Distrito Federal, vai ser lançado em Alagoas, vai ser lançado em João Pessoa, em Salvador, temos possibilidade de lançar também em São Paulo e também em maio nós faremos o lançamento no Rio de Janeiro. Já tivemos convite de lançá-lo também no Espírito Santo e também em Goiânia. Então, a proposta
É um catálogo muito importante porque ele tem o registro do ISBN, né, que é um registro que a Biblioteca Nacional ela exige para poder, né, dar a qualidade, né, que, na verdade, esse registro ele permite que ele seja distribuído para outras bibliotecas. Então, é um catálogo que todos, né, no país vão poder ter acesso através das suas bibliotecas locais. Então, isso para nós é muito importante porque isso é um registro histórico, né? Muito bem. Eu queria agradecer a presença aqui da Angélica Basti, que é a coordenadora do Prêmio Abdias Nascimento de Jornalismo, que é um prêmio que visa estimular a reflexão, estimular o pensamento na sociedade sobre práticas que ainda existem na mídia de discriminação racial, para que elas sejam superadas. Muito obrigado, Angélica. Estaremos acompanhando, né, todo esse transcorrer dessa batalha e informando que é o nosso papel. Obrigado mesmo. Obrigada. E só para completar que nós estamos abrindo as inscrições em maio desse ano. Em maio serão abertas as inscrições. Isso. O site, qual é? Repete o site, por gentileza. www.premioabdiasnascimento.org.br. Ok, registrado. Obrigado a você. Obrigado também a vocês de casa que nos acompanharam. Caso queiram fazer o download, baixar esse ou outros programas da TV Senado, olha aí na tela uma forma de fazê-lo. www.senado.gov.br/TV. Obrigado pela sua audiência. Até o próximo Cidadania. Tchau.